Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. E lembre-se de aproveitar ao máximo não só os novos conteúdos, mas também o conteúdo existente, principalmente o conteúdo aí na parte de análise especial, da parte de aprendizado também, bastante conteúdo de aprendizado. Vamos então aqui para a análise de hoje, onde eu vou comentar aqui do Ibovespa, falar dessa queda de hoje. Futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Multi 3, VVR3, YouTube 4, BID 11, IRBR3, GGBR4 e MGLU3, os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando aqui pelo Ibovespa, pregão de hoje aconteceu que, tecnicamente falando, não seria algo bom para ter acontecido, falando em termos de expectativa de subida, porque isso anula a tendência de alta. Eu já tinha comentado, principalmente aqui nesse candle, que não estava gostando do que estava acontecendo por conta da gerar um sinal de forte alta aqui, bom candle de alta, e depois não dar sequência, não ter mais candles para cima, superando a máxima e dando sequência. Então, mostrava fraqueza por parte dos compradores. E hoje foi basicamente assim aquela questão de anulou a expectativa de alta. Porque perde a mínima desse grande candle de alta, anula o fundo ascendente, a tendência volta a ficar indefinida com viés de baixa. Por que viés de baixa? Porque tem inclusive um sinal de topo descendente no gráfico semanal. O gráfico semanal está dentro de uma tendência de baixa, que é basicamente aqui, pegar aqui essa linha de tendência de baixa, batendo ali e perdendo, vindo aqui para baixo. E aí pegando aqui uma linha de tendência de alta, está vindo para cortar basicamente essa linha de tendência de alta. Então viés de baixa. Para anular esse viés de baixa, só voltando para cima da região do 115 a 115.500, a máxima de hoje é 115.598. Enfim, voltar para cima da máxima do pregão de hoje para anular o viés de baixa. Então o viés é de baixa, expectativa maior de queda. E falando em expectativa maior de queda, temos nível de suporte aqui na faixa dos 120.600 e 120.600 não, 110.600 e 110.035. 110 mil pontos arredondando. São os dois níveis mais relevantes de suporte, essa faixa de dois fundos anteriores, sem contar muito com as mínimas, dá para falar que isso aqui também é um suporte, isso aqui também, mas para mim é mais relevante quando você tem esse número maior de testes nessa faixa de preço que eu acabei de citar, de pontos. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais por sua valiosa audiência. Mini índice veio para baixo, perdeu também a mínima, não conseguiu dar sequência para cima, G60 subiu, aí abre caindo, tenta vir para cima para gerar sinalização de alta, afunda. O que nós temos? O cenário apontando para baixo. Logo, quando você entra com um sinal desse mais forte baixo, eu até comentei hoje no pregão, assim, dentro do contexto aí que fica um pouco mais na questão de olhar no suporte e resistência um pouco para a ponta vendedora aqui, comprador aqui, enfim, dentro da indefinição que estava acontecendo no decorrer do pregão de hoje, dentro do próprio gráfico diário. Quando você tem um candle muito forte desse para baixo, dentro do movimento de queda, fica um pouco mais para se buscar operações ali, retorno à média, e tentar buscar uma operação para baixo de venda, seja pelo gráfico de 5 ou pelo gráfico de 10 minutos, enfim, trabalhando com topo e fundo descendente. E nesse caso aqui, para o próximo pregão, olhando esse aqui é o gráfico de 10 minutos, recuou, gerou algum recuo aqui, topo descendente, igual aconteceu aqui testando ali a média, não precisa bater necessariamente, mas se abrir caindo, seria mais interessante voltar até testar a média e gerar topo descendente para buscar venda. Então, a abertura para baixo continua buscando mais venda. Enquanto estiver gerando sinalizações de baixo, principalmente abaixo dessa região aqui de vários fundos anteriores, eu diria de um patamar em torno dos 113.670, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade em cima do mini índice. Para compra, olhando mais para trás, teríamos aqui a chance de olhar em cima de gap, de testar a região de suporte, ou seja, aqui ou um pouquinho mais abaixo, para avaliar alguma compra contra tendência. Mas o fato, no primeiro momento, mais alinhado para a ponta vendedora. Para buscar realmente a operação de compra no mini índice, teria que ter realmente um movimento um pouquinho maior aqui para cima dessa região de média e de fundos anteriores, fundo ascendente, para se buscar alguma compra
de day trade no minis no próximo pregão. Dólar, dia de hoje. Dólar também é outro que fica ali travado em cima de quem assistiu hoje o giro dos futuros aqui do lado, que fica do lado quando eu falo dentro do aplicativo DV Invest, que é liberado entre as 9 e 10 horas da manhã. Já tinha comentado que assim, dentro desse contexto que nós temos aqui no dólar, fica mais para se olhar mais para operações de venda mais próximo dos 543 e compra mais próximo da região dos 490 até os 470. O pregão de hoje bateu em 467. Quem estava no radar do mercado ou mesmo assistiu o Giro dos Futuros lembra desse comentário aí em cima do dólar, ou seja, mais para buscar a entrada quando o mercado gerar ali o teste da região de suporte mais relevante. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos, aqui no pregão de hoje, voltando no gráfico de 10 minutos, chegando mais em cima do patamar de suporte, é para riscar mais operação de compra, tentando pegar o retorno do preço para a região dos 543, que é o nível de resistência. Olhando para a operação de tendência, para o próximo pregão, se o dólar abrir caindo aqui, ó, depois desse movimento de subida, e gerar sinalizações de alta para cima dos 505, dá para buscar a operação de compra, porque tem espaço lá para a região dos 543. Então essa seria a principal alternativa para buscar a operação de compra. Para venda, olhar para a região dos 543, chegou lá com um movimento um pouco mais esticado e com perda de força, perdeu a mínima do que no anterior, possibilidade de trabalhar numa venda. Se passar a gerar também sinalizações de fundo ascendente já acima dos 543, mais interessante para compra no dólar, fundo ascendente ou pivô de alta. Abriu caindo e gerou sinalização de baixo para baixo, topo descendente para baixo, 505, foco maior em trabalhar na operação de venda e, logicamente, quando chegar na região dos 490 a 470, começar a pensar em realização de lucro na operação. Ações, vamos falar aqui da PTR4 no pregão de hoje, já tinha gerado um sinal de fraqueza aqui em lateralização, stop se perdesse essa mínima aqui, perdeu e fechamento aí basicamente na mínima do dia, com queda de 3,06%, o que aumenta a probabilidade de fechar esse gap de alta aqui. O caminho mais provável para Petro é bater na região dos 22,34. A superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de se abrir alguma compra de swing trade, na expectativa de que, subiu, está em tendência de alta, caiu, na hora que voltou para baixo da média, no pregão seguinte já vem para cima da média de novo. Abriria a possibilidade de arriscar uma operação de compra na ação. Mas eu já falei sobre o cenário como um todo desse ativo. Quem não assistiu ainda, aqui tem um link aí para vocês assistirem a análise especial que eu produzi no pregão de hoje sobre a Petro. Ela está num ponto muito importante de resistência, suporte, de definição das suas tendências, né? Tem tendência de alta no mensal, tem tendência de baixa no semanal e tem tendência de alta no gráfico diário, com um sinal de enfraquecimento dessa tendência, que já não era algo tão forte que eu citei dentro da análise especial. Perde a mínima da semana passada, volta para baixo da região de 23 a 22,80, 22,85. Então está ali no ponto, precisa gerar algum sinal de força para abrir alguma operação de compra. Perdeu a mínima do pregão de hoje, para quem está comprado, seria mais um sinal para possível saída da posição comprada na ação. Vale 3. Pregão de hoje, queda acentuada de 2,31%, ela segue dentro de uma tendência de baixa, afundando aí mais a Vale 3 e caminhando para buscar esse nível aqui de suporte. Suporte que teve um fundo, outro fundo, um gap, enfim, uma junção de pontos ali com topo anterior, enfim, uma região de 90,57 a 89,96 é o patamar mais relevante de suporte nessa ação. Se for para falar assim, qual o ponto que pode parar um movimento de queda e gerar algum movimento de subida, essa aqui seria a região. Após isso, o outro nível de suporte já vai ficar na faixa dos 89,20 a 88,80. O outro nível de suporte para essa ação para ter algum repique aí de alta no ativo. Não vejo oportunidade de compra de curto prazo ou sinalização de alta nesse momento na ação. Falando então dos demais ativos que eu tinha listado aqui para falar, Multi 3, pregão de hoje alta de 0,9, o Ibov terminou fechando em queda de 1,49%, está aqui o fechamento do Ibov, acho que já todos os ativos já saíram do leilão, já saíram.
queda de 1,49% e a gente teve aqui a Multi3 fechando em alta de 0,9%. Seguimos na ponta compradora no ativo a favor da tendência, mas observe que a ação não consegue fechar acima do topo anterior. O stop da operação que está aqui embaixo vai ser reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, vai evoluir lá para R$ 22,85 a partir aí do próximo pregão. Então, isso é importante, ela dá sequência aqui ao movimento subida. Voltou aqui e encerra com um stop parcial dessa posição comprada na ação. Outro ativo que a gente está comprado via varejo, brigando ali para ficar acima da média, ainda não está conseguindo. Já são 3 pregões aqui, um fechou acima, o outro não conseguiu e hoje ficou em cima ali da média, na casa ali dos R$12, a média em 12,12, fechamento em R$12, R$12,11. O stop que vem aqui embaixo vai subir para baixo da mínima desse candle e se ela fizer algo aqui, a gente começa a subir o stop a cada nova mínima ascendente nessa operação. Então, a principal mudança que tende a acontecer nas duas operações em aberto é trazer para um stop parcial nessas duas posições após 3 pregões aqui dentro desses ativos. Ou 3 pregões, na realidade, do movimento, né, de subida. Seguindo aqui para agora falar de Tube 4, a ação terminou em queda, 2,54%, resistência, que estava se sustentando acima desse patamar aqui, se sustentando, já volta e fecha abaixo. Aqui já não conseguia fechar acima. A tendência de alta vinha fraca na Itube 4, outro que estava também fraco, Banco do Brasil mais fraco ainda, dos bancos mais fracos. E Itube volta a fechar abaixo desses 2 topos aqui. Então, um sinal mais negativo. Para quem está comprado pensando em manter enquanto o ativo estiver em tendência de alta de curto prazo, o stop fica abaixo dessa mínima aqui. Ou seja, abaixo da mínima do último fundo ascendente em R$ 26,59, que é basicamente abaixo da última mínima da semana aqui. São 3 semanas para cima que conseguiu fechar acima de um ponto ali importante, que não vinha conseguindo, que é a região ali dos 27,65. Então conseguiu, então vai ser importante ficar aí acima o stop aqui em 26,59 bem posicionado, até para quem está no curto para médio prazo. E quem está comprado ali buscando uma saída, um ponto de saída com stop mais curto, aqui seria o stop. Ou seja, girou 1, 2, 3, 4 candles aqui, quem segue comprado, depois dessa tentativa de subida, se perder essa mínima aqui, reforça um pouco mais a chance de queda do preço, ou seja, perder aqui oscilar para baixo dos R$ 27,50. Depois de Tube 4, vamos falar de BID11, que teve um bom desempenho no pregão de hoje, uma alta expressiva de 8,35%. A ação deu uma lateralizada, tinha uma zona de resistência aqui, fez um grande candle de alta, não evoluiu na sequência e aqui conseguiu hoje passar por todas as resistências possíveis que tinha pela frente. E dentro do que ela fez aqui, para quem está comprado no ativo, trabalha com stop, ou seja, a tendência é de alta, a tendência foi restabelecida aqui para alta, com esse fechamento principalmente mais forte lá em cima, alta de curto prazo, alinhado com a alta de médio e de longo prazo. Stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje para quem está posicionado em 152,49, dá para colocar o stop. E para entrar comprando, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, sabendo que vai ter essa resistência aqui na casa dos R$ 167 até a região ali de R$ 171, seria através de um gráfico de 60 minutos, ou seja, aqui tem um movimento longo de subida, aqui começou a fazer uma correção, se continuar essa correção aqui assim e gerar alguma sinalização de alta de fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra. Essa sinalização de altas preferencialmente acontecendo aonde? Acima dessa região que foi a antiga resistência ali para trás, que poderia funcionar também como resistência aqui na faixa dos R$ 160, 159,50, R$ 160. Então é uma faixa de preço importante para ficar de olho. Em cima aí de BID11, que pode trazer oportunidade de compra mais de curtíssimo prazo ali pelo gráfico de 60 minutos, e para quem está comprado dá para sustentar a posição e tentar evoluir com ela aí através de mínimas ascendentes, reposicionamento de stop. IRBR3, ação que fechou com boa alta de 5,91%, e aí entra comprando? Eu não entraria comprando ainda. Por quê? Porque a forma como aconteceu aqui esse movimento de subida, fez aqui uma tendência de alta. Para quem entrou comprando aqui, ó, nesse rompimento, aí depois do rompimento gerou esse candle aqui, 3 candles,
Stop aqui para baixo, abre lá em cima, mantém a posição, coloca o stop aqui abaixo já dessa mínima, que eu até comentei nos ativos que eu estou posicionado. Se continuar subindo, vai reposicionando o stop. Está ainda num nível forte de resistência de 2 fundos anteriores, e o principal patamar que me chama mais atenção para olhar para a compra nesse ativo é ela voltar para cima de 6,55 a 6,65. Eu falei isso hoje no Radar do Mercado, a live que a gente faz todo dia aqui no canal, a partir das 10h45. Ou seja, acima dessa região aqui, ficaria mais interessado em abrir alguma compra de swing trade nessa ação. Agora, o que eu chamo a atenção para quem está posicionado, seja no curto prazo. No curto prazo já tem como posicionar o stop aí para baixo da mínima de hoje, ou do gap, ou seja, ou coloca lá em R$ 6,23, ou trabalha com o stop ali na casa dos R$ 6,21. O que eu chamo a atenção é, olhando para o gráfico mensal, o ativo ainda está dentro de um movimento de queda, apesar do mês estar sendo positivo em alta de 7,5%. Mas dá uma olhada aqui no gráfico semanal, por enquanto fraqueza para subir, comparado à queda, comparado ao movimento de baixa, ainda abaixo da média móvel 13 períodos. Então ainda não tem sinal de força grande por parte dos compradores. E por ter feito um movimento de queda que vem aqui, perde essa mínima e está fraquinho para subir, para quem está posicionado pensando no curto a médio prazo, em ficar algumas semanas posicionado, eu conduziria o stop para baixo da mínima dessa semana a partir da próxima semana. Ou seja, não sairia, seria o meu limite aqui de continuar na posição. Se ela fizer algo aqui para baixo, sairia dessa posição comprada na ação, porque aumentará a probabilidade de queda do preço para caminhar aqui para o suporte que vai de 5,62 e 5,33. Então, lembrando, não significa dizer que o ativo vai despencar, mas sempre é importante você ter o que vai te fazer continuar ou mesmo sair dessa posição comprada, seja pelo gráfico semanal ou pelo gráfico diário. Permanecer comprado é continuar gerando sinalização para cima. Abrir uma operação de compra para mim é gerar sinalização para cima acima da região aí dos 6,55 a 6,65. GGBR4. Ação caiu forte, 4,36%. Isso basicamente vinha numa tendência de alta meio sofrida, mas estava subindo. Enfim, sofrida porque você vê os candles do gráfico diário de supera, volta para baixo, volta para cima. Mas agora, com essa perda de mínima desse candle aqui, dessa região, esse fechamento forte para baixo já é um sinal mais negativo para mim, entrando num cenário mais de indefinição da tendência, tanto no diário quanto no semanal, que ela gera um topo abaixo do nível do topo anterior. Então, por enquanto, tendência indefinida de curto a médio prazo em GGBR4, com viés mais de baixa nesse momento. Ou seja, entra comprando aqui no suporte? Não entraria comprando em cima do suporte. Suporte até um pouco mais relevante mesmo, abaixo do ponto que ela se encontra, vai ficar na faixa de 25,77 a 25,63. E não vejo alternativa de abrir compra de imediato em cima dessa ação. Para quem estava posicionado, já gerou sinal de saída, seja aqui nessa perda de mínima, saída pelo gráfico diário, ou aqui quando fechou abaixo da média, gerou nova mínima, e pelo semanal na perda da mínima da semana passada, ou seja, na questão de gerar um topo descendente pelo gráfico semanal. Por último, MGLU3. Ação que eu comentei na última sexta-feira. Eu comentei. E na última quinta-feira também tem uma análise especial desse papel aqui dentro do canal. Então é só pesquisar sobre especial MGLU3 dentro do canal, você vai encontrar a análise especial desse ativo, uma análise mais completa, falando de vários prazos operacionais. Qual a tendência de curto a médio prazo? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tem algum sinal de compra? Não tem. Dalton, mas não já caiu muito? Já, mas pode cair mais. Olhando para o gráfico mensal, pode caminhar lá para a média que está nesse momento na faixa dos R$ 20,56, que seria um ponto de suporte. Não é o mais relevante, mas é um ponto de avaliação se o mercado está forte para baixo. Segue dentro de uma correção de uma tendência de alta de longo prazo. Ou seja, o que levou 8 meses ali para cima, a gente está passando aqui por 5 meses de correção ainda. Pode até durar mais essa correção aí no preço ou no tempo. E então no gráfico diário não vejo alternativa de entrada, a não ser que ela venha aqui, está em cima de um patamar aqui de suporte, afunde um pouco mais, venha aqui mais para baixo e gere algum candle de indefinição, candle pequeno aqui ou algum candle de recuperação, se afastando a entrada desse ponto aqui para se fazer algum tipo de compra contra a tendência. Sendo mais agressivo, sendo mais arrojado, seria a alternativa para se buscar alguma entrada contra a tendência. Dalton, se superar a máxima do pregão de hoje, a partir de amanhã, não faria essa entrada também não. Guardaria no mínimo mais um candle. Legal, o interessante seria ter mais 2 candles máximas descendentes
pode ser mínimas também descendentes, para se buscar alguma compra contra tendência em cima de MGLU3, pensando numa operação de curtíssimo a curto prazo, operação de swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.